do tema escolhido. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, o versículo 52, que diz assim a palavra do Senhor: Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu gostaria que você, nessa noite, guardasse essa expressão, e seguiu Jesus pelo caminho. Seguiu Jesus pelo caminho. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, porque eu estava meditando durante esses dias e Deus, o Senhor, estava falando ao meu coração, ministrando algo assim muito poderoso. E eu já tenho ouvido aqui coisas assim poderosas da parte de Deus quando os seus servos nos antecederam. E como é bom buscar o Senhor, como é bom buscar a presença do Senhor. Quando nós buscamos a presença do Senhor, nós encontramos a presença dEle. E isso nos fortalece, nos dá força, nos faz sermos ainda mais vencedores no que está relacionado às lutas, às dificuldades. Porque eu aprendo uma coisa durante esse tempo, eu aprendi algo assim muito interessante. Até então eu já sabia disso que eu vou falar, mas eu nunca tinha dado atenção. E aí quando você começa a ouvir homens de Deus que pregam a palavra do Senhor, como Hernandes Dias Lopes, como Ângelo Basso, e tantos outros, pastor Nicodemos, Josué Gonçalves, Josué Brandão, você começa a entender a chamada de Deus para a sua vida. Porque é bem verdade que esse culto é muito importante, mas não é o culto, basicamente o culto, que vai nos trazer um milagre. Não é a campanha que vai nos trazer um milagre. O culto e a campanha são importantes, porque foi Deus que colocou no coração dos seus servos como estratégia para nos trazer aqui, para nós estarmos reunidos, nos confraternizando, para ouvir a sua poderosa palavra. Mas nós temos que entender uma coisa, que antes de chegarmos no culto, ou até mesmo antes de adorarmos o Senhor no templo, nós já temos que ter essa prática na nossa vida. Adorar o Senhor antes de chegar numa estrutura física. Porque nós temos uma alma e temos um espírito. Eu aprendi que é a parte não material do corpo. Só que essa alma e o nosso espírito, ele não é nosso. Ele pertence a Deus. Sendo assim, eu entendo que eu tenho que alimentá-la, essa alma. Porque não é minha, é de Deus. Ela tem que estar alimentada. Quando eu alimento a minha alma com oração, quando eu alimento a minha alma com a palavra, eu fico fortalecido para vencer as lutas de todos os dias. Eu fico fortalecido para entender que mesmo que o choro dure uma noite, eu vou entender que essa alegria vem pelo amanhecer. Só que Deus, ele estava me falando algo interessante. Eu posso até fazer uma ecoação aqui o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Entenda comigo agora. Quando nós olhamos isso, nós poderemos pensar o seguinte: uma noite e um dia tem 24 horas, sim ou não? E um ano tem 365 dias. Então, essa alegria, ela realmente pode vir amanhã mesmo, mas ela pode vir daqui a um ano. Mas quando a minha alma está alimentada, eu entendo que mesmo que essa alegria não venha naquele momento, a minha alma já está alimentada e eu vou ter alegria e paz para suportar todas as lutas. E como introdução eu quero trazer essa verdade para você. Mas o texto que foi escolhido aqui, ele é um texto muito forte. É um texto muito pregado por muitos pregadores, mas é um texto muito forte. Quando nós começamos a ler, Deus, ele começa a nos revelar a sua palavra de uma forma poderosa. Porque quando olhamos para Bartimeu,
e olhamos para Timeu, nós temos que entender que por trás desses nomes houve uma história muito grande, uma história que até então ela não estava real até então para a vida de muitas pessoas. Ou seja, a Bíblia vai dizer que Timeu, a história vai dizer que Timeu, ele foi um general de Israel. Quem pode dizer amém? Amém. Ele foi um general de Israel. E ele por muitos anos foi militar para Israel. Só que Timeu, ele se aposenta, eu falei isso aqui no domingo passado, Timeu, ele se aposenta, e ele passou a ser um cidadão bem sucedido daquela cidade. Ele foi um comerciante muito bem sucedido. Só que Timeu morre. E a história dele é muito interessante, porque depois que ele morre, os romanos acharam que Bartimeu seria, quando crescesse, um homem furioso, e seria talvez perigoso igual ao seu pai. Era isso que eles pensavam de Bartimeu. Eles pensavam que Bartimeu seria igual ao seu pai. E eles não tiveram dúvida, eles pegaram Bartimeu, arrancaram os seus olhos e deram uma capa a Bartimeu, que era uma autorização de Roma. Bartimeu passa agora a ser mendigo. Bartimeu passa agora a ter uma capa que outrora a história vai dizer é como se fosse uma maldição. E Bartimeu está agora no caminho de Jericó. Todos os dias da sua vida, Bartimeu estava pedindo esmola, estava necessitando de alguém. Só que nós sabemos que o nosso Deus, ele está no controle de todas. Ele não mudou, ele continua sendo Deus. O nosso Deus, ele além de estar no controle de todas as coisas, a Bíblia vai dizer que ele é onipotente, tem poder sobre tudo e todas as coisas, que nós já falamos aqui. Ele é onisciente, ele conhece o pensamento de todos os seres humanos. E ele é onipresente. E isso é a minha alegria, porque eu sei que ele está presente aqui nessa noite. Essa é a minha alegria de entender que Jesus não só está presente aqui, mas aonde tem um culto agora, o Senhor está presente lá. E as pessoas estão lhe adorando com a mesma intensidade, engrandecendo o nome do Senhor. Então isso é muito bom para mim, para você entendermos que o Senhor, ele não tem nos deixado só, ele nunca, na verdade, nos deixou só, ele está conosco todos os dias. E ele diz até a consumação. Então entenda, você não está só, você nunca esteve só. Nunca esteve só. Será que o Senhor estava acompanhando a história de Bartimeu? Sim ou não? Sim. O Senhor estava olhando para Bartimeu todos os dias. Mas o Senhor estava esperando o momento certo. Porque quando nós olhamos para Jericó, Jericó tem uma história muito profunda. Uma história que quando eu estava meditando esses dias, eu digo, meu Deus, que coisa linda Jericó. Uma cidade pequena, uma cidade que ficava à margem do Rio Jordão, a 40 quilômetros de Jerusalém. Jericó é uma cidade antiga, mas tinha história. Hoje a Jericó moderna, ela é visitada por muitas pessoas. E as pessoas vão lá no Monte da Tentação para visitar um mosteiro grego que existe lá. Mas são alegrias que passam, porque muitas vezes nós trocamos a alegria de buscar ao Senhor por uma alegria passageira. Quando nós fazemos isso, nós ficamos entediados, não conseguimos mais entender o que Deus quer para a nossa vida, não conseguimos mais discernir o que Deus, Ele está preparando para a nossa vida. Mas quando nós nos debruçamos diante da palavra do Senhor e começamos a orar, a buscar, a jejuar, a nossa alma é alimentada. E aí a gente pode cantar aquele hino: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Porque você está alimentado, você não vai estar desprovido
daquilo que está relacionado ao espiritual. Por exemplo, esse culto aqui é espiritual, sim ou não? Quem pode glorificar o nome do Senhor? Esse culto aqui é espiritual. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer existir aquilo que não está existindo na nossa vida. Ou seja, Deus estava no controle de todas as coisas e estava, como eu falei, preparando o momento certo para a vida daquele homem chamado Bartimeu. E o tema é bem importante, porque o tema diz assim: clamando em alta. E eu falava, porque Deus ministrava no meu coração semana passada algo muito interessante, que existem gritos que estão ocultos. Existem gritos que eu não consigo nem ver e nem ouvir. Mas esse grito que está oculto, muitas vezes dentro de mim e de você, o onisciente, ele conhece. Ele sabe como você está gritando por dentro. Ele sabe qual é o teu grito. Se é um grito de desespero, se é um grito de socorro, se é um grito que está te deixando angustiado. Ele sabe, Ele conhece a tua vida. Por isso você entrou por essas portas para adorar o Senhor, porque você entende que só Ele tem a solução para o teu problema, que só Ele tem a solução para a tua família, que só Ele tem a solução para a tua vida, no que está relacionado à cura, e só Ele pode restaurar a vida do teu filho, do teu esposo. Não existe outro, mas o Senhor está dizendo: eu ainda sou o Senhor de restauração. Eu ainda sou o Senhor que vou aonde você não pode ir. Eu ainda sou o Senhor que faço jorrar água da rocha. Você está servindo um Deus todo-poderoso. Você está servindo um Deus que é fortaleza. Você está servindo um Deus que é um auxílio bem presente na hora da adversidade. Você está servindo um Deus que é a sombra do onipotente. Eu falava hoje, quando a gente anda no sol causticante, que a gente vê uma sombra, a gente se abriga embaixo dela, e logo vem aquela brisa do vento, logo vem aquele alívio, uma satisfação, e você até respira. Que bom eu ter encontrado essa árvore aqui. A sombra do onipotente está sobre a tua vida. Então descanse a tua alma, descanse o teu coração, porque Ele ainda é Deus. Ele ainda é Deus. A Jericó antiga, ela foi cenário de sete milagres do Senhor. Não vou citar os 7 milagres, mas teve um milagre que foi tremendo, quando o povo estava arrodeando os muros de Jericó. E a história vai dizer que aquele muro tinha 4.018 de comprimento, 12 de altura, e de espessura tinha 8,5. Era um muro muito alto e muito extenso, mas o povo de Israel estava rodeando aquele muro por ordem do Senhor. E o interessante é que clamar significa gritar. E a Bíblia vai dizer que eles primeiro tocaram a trombeta, e em seguida o povo começou a gritar. Eu não sei que grito foi esse, mas o grito, ele foi impulsionado, ele foi determinado pelo Senhor, e os muros, as muralhas caíram por terra. Quando você grita, quando você clama, quando você adora, as muralhas, elas têm que cair, as lutas, elas passam, porque a glória de Deus se manifesta sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena adorar o Senhor, vale a pena engrandecer o nome de Jesus, porque o texto, o versículo 47 do capítulo 10, vai dizer que Bartimeu estava ali no caminho gritando. Ele estava gritando. Era o último ano do Senhor, era o último ano do ministério do Senhor Jesus. Tinha 33 anos segundo a história. E Jesus estava preparando um momento especial para ele. Um momento que ele jamais iria esquecer em todo o tempo, em toda a sua vida. Jesus, ele sempre prepara momentos especiais para mim e para você.
Eu não estou falando de bens materiais, eu não estou falando nada do que está relacionado à estrutura física, eu estou falando espiritual. Quando nós estamos ligados com a palavra, quando nós estamos ligados com o Senhor, nós passamos o que estamos passando, mas temos a certeza que Ele nunca deixou de ser o nosso socorro. Temos a certeza que Ele nunca deixou de ser o nosso auxílio bem presente, ou seja, Ele nunca esteve ausente, Ele sempre esteve nos auxiliando, Ele sempre esteve nos auxiliando, Ele sempre esteve nos auxiliando. Sou eu que esqueço dEle, sou eu que não adoro Ele muitas vezes, sou eu que não deixo Ele trabalhar na minha vida muitas vezes. Ele nunca mudou, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel, e essa noite Ele está dizendo para mim e para você: clame a mim, grite, me adore, exalte o meu nome, clame a mim e responder-te-ei. E só Ele pode anunciar coisas grandes e firmes que eu e você não sabes. Quem acredita nisso, glorifica o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Versículo 47 do 10, ele está no caminho. 48, versículo 48 do capítulo 10, ele é repreendido. Imagine você agora comigo. Ele estava gritando por um socorro, e a multidão, metade da multidão agora estava o repreendendo, dizendo a ele que ele não incomodasse, que ele, me permita eu falar, conjecturar, não incomode o mestre, não tire a atenção do mestre, não faça isso, não está vendo a sua condição, você é cego, mendigo, você está vendo que as pessoas não estão lhe dando atenção. Mas lá estava Jesus sondando todo o pensamento daquele homem, estava esperando o momento certo. E aí Jesus agora é tocado pelo clamor daquele homem. E quando Jesus é tocado pelo clamor dele, o que é que acontece naquele momento? As pessoas que estavam ali próxima dele, mandou que ele se levantasse, e ainda disse assim: tenha ânimo, ele te chama. Quando ele vai até Jesus, acontece o que eu e você já sabe. O Senhor pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Uma pergunta simples. Não teve um sermão expositivo, mas uma pergunta simples e objetiva: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu tenha vista. Ele estava dizendo: Senhor, eu quero enxergar, eu já não aguento mais, eu quero sair dessa situação, essa situação ela está me incomodando, eu quero sair dessas condições, eu não aguento mais. Não precisa eu contar a minha história a você, Senhor, você já sabe, você sabe a minha história, você sabe o que eu passei aqui em Jericó, o Senhor está ciente de tudo o que eu passo e o que eu venho passando. Quando Bartimeu se levanta, ele joga a capa do lado. Ele não queria mais a autorização de Roma. Roma não tinha mais poder sobre a vida de Bartimeu. Roma não tinha mais agora domínio sobre a vida de Bartimeu, porque o Senhor Jesus estava agora libertando Bartimeu de um fardo pesado, de uma maldição que não era dele, alguém proporcionou para ele. Mas o Senhor naquele dia estava dizendo: agora você vai voltar a enxergar. O que você não estava enxergando, agora você vai enxergar. E aí o Senhor disse: o que queres que eu te faça? Isso que eu tenha visto. Então o Senhor disse: vê, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Mas o que me chama a atenção é o versículo 52 desse capítulo 10. Ele o seguiu pelo o caminho. E o Senhor estava ministrando esses dias no meu coração a respeito do olhar. Porque o olhar também fala, sim ou não? O olhar muitas vezes expressa alguma coisa. Muitas vezes as pessoas olham para nós, por exemplo, quando muitas vezes vamos no centro ali do Recife,
e passamos por alguém que está na marquise, quantas vezes nós somos olhados por essas pessoas, e às vezes elas estão pedindo um socorro, estão pedindo uma ajuda, mas muitas vezes nós não temos discernimento daquilo que ela está nos pedindo, porque elas ficam muitas vezes constrangidas de até pedir, porque elas ficam pensando, se eu pedir eu vou levar um não. E elas começam a olhar para nós. Quantas vezes Bartimeu olhou para alguém que estava passando ali e sem enxergar, porque Roma tinha arrancado seus olhos. Mas o que me chama a atenção é a sensibilidade. Ele tinha uma sensibilidade. Ele escutou Jesus passar naquele dia. Ele escutou falarem de Jesus. Sabe o que é que acontece muitas vezes? Que muitas das vezes perdemos a sensibilidade por não estarmos buscando ao Senhor e não conseguimos entender, nem conseguimos enxergar o que o Senhor tem proporcionado para a nossa vida. Mas o Senhor, Ele quando cura Bartimeu não pensa duas vezes. Bartimeu, ele segue Jesus pelo caminho. Por que Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho? Não foi só pelo milagre. Não foi só porque Jesus colocou os seus olhos no lugar. Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho, porque Jesus, ele entendeu, e Bartimeu entendeu: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedires tudo o que quiseres e vos será feito. Bartimeu entendeu que naquele caminho ele teria proteção. Bartimeu entendeu que naquele caminho ele teria vida eterna. Bartimeu entendeu que naquele caminho ele seria bem-aventurado mais do que feliz. Bartimeu entendeu que naquele caminho ele estava abrigado, ele estava agora no esconderijo do Altíssimo, porque refúgio significa esconderijo. Quem está no esconderijo, quem está abrigado sobre a palavra, sobre o poder de Deus, sobre as mãos do Senhor, ele entende que ele não pode sair desse caminho, ele entende que ele não pode deixar de ser um adorador, ele entende que as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Quem está no caminho não vai atrás da modernidade de Jericó moderna, mas fica com a história de Jericó antiga. Quem vai atrás do caminho clama, grita, olha e pede socorro. De onde me virá o socorro? Ele entende que o socorro só pode vir do Senhor. Ele entende que o socorro só pode vir do Senhor. O teu socorro não pode vir de mais ninguém. Não coloque as tuas convicções no homem. Não coloque as tuas convicções em posição de ninguém. Coloque a tua vida em Deus, porque Ele é o esconderijo. Quando nós nos escondemos nesse esconderijo, temos uma resposta do Senhor. Mas é preciso alimentar a alma, é preciso buscar ao Senhor. Bartimeu sabia que esse caminho iria lhe proporcionar coisas grandes, espirituais. Ele não pensou duas vezes. Mesmo ele não tendo mais talvez a herança que na verdade era para ser dele, dos seus pais, a Bíblia não vai falar muita coisa disso aí, mas eu estou conjecturando. Mas ele sabia que nada disso lhe levaria para uma felicidade, para uma paz real. Ele sabia que aquele caminho que ele estava seguindo agora era um caminho certo, era um caminho de fortaleza, porque fortaleza fala de proteção. Ele estava protegido pelo poder do Senhor. As mãos do Senhor estavam estendidas sobre a vida dele. Nós temos que ter essa certeza quando saímos da nossa casa, quando vamos para o trabalho, quando vamos para a escola. Temos que ter a certeza que tem uma fortaleza que está nos protegendo de todos os ataques, ainda que tentem, mas essa fortaleza ela não pode ser penetrada. Essa fortaleza ela não pode ser penetrada, porque essa fortaleza ela é toda poderosa, ela é absoluta.
O Senhor, Ele tem algo especial para a tua vida nessa campanha. Algo especial. Você certamente, como eu, não com os olhos, com o olhar humano, não estamos enxergando. Mas quando nós saímos do nosso lar, que enfrentamos chuvas, que enfrentamos tantas coisas, até mesmo muitas vezes alguém dizendo: tu vai fazer o que na congregação? Uma chuva dessa, aquela multidão que estava agora repreendendo Bartimeu, é as multidões que são reais hoje, que se levanta contra a nossa vida, que diz assim: não vai, tu vai fazer o que ali? Campanha, isso não vai dar certo, não vai, porque tu não vai ter resultado de nada. Aí o Senhor está dizendo nessa noite: eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu caminho, eu sou o teu socorro bem presente na hora da tribulação, eu sou o teu socorro bem presente na adversidade. Glória a Deus. Porque tribulação significa dessossego, significa agonia. Mas veja o que Paulo diz lá na igreja de Roma, capítulo 5, Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma, versículo 3, ele disse: não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações. E aí você fica pensando: meu Deus, como é que pode um homem estar dizendo isso? Se gloriar nas tribulações. Aí ele dá a resposta dizendo: porque o amor de Deus está derramado dentro de mim pelo Espírito Santo que me foi dado, que me foi outorgado, que me foi entregue. O Senhor, Ele nos entregou, nos deu a presença do Espírito Santo que habita em nós. Por isso que vale a pena seguir esse caminho. Bartimeu entendeu isso e ele seguiu a Jesus. Então não desista do propósito, não desista de adorar a Deus, não desista de engrandecer o nome do Senhor. Comece a buscar a Deus com mais intensidade, para você entender o que o Senhor está preparando para a sua vida. Para você entender, porque nós só iremos entender algo da parte de Deus quando buscamos a Ele. Como falei a princípio, não é o culto, não é o pregador, não. O pregador vai pregar, vai falar, você vai ouvir. Mas quando você fala com Deus, Ele te ouve, Ele responde. Glória a Deus. Ele é muito mais importante do que qualquer pregador de nome, do que qualquer cantor de nome. Ele é muito mais importante do que qualquer um aqui na face da terra, porque Ele é Deus, Ele é santo, perfeito, absoluto. Ele não tem mancha nenhuma. Ele é Deus. Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por isso vale a pena adorar o Senhor. Vale a pena engrandecer o nome de Jesus. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Como falei a princípio, todos esses pregadores que são pregadores de nome, eu acho muito lindo eles pregarem e ensinarem, porque eles são muito bons de Bíblia. Diga amém. Mas eu fico olhando eles pregarem, e eu fico entendendo uma coisa: quando eles terminam de pregar, aí o Senhor resume no meu coração toda aquela pregação dizendo assim: mas nada nunca vai ser fácil, e nunca foi. Glória a Deus. Nada que está relacionado à obra do Senhor é fácil, e nunca vai ser. Tudo que está relacionado à obra do Senhor é difícil. Observe que Bartimeu gritou, estava buscando a Deus com o seu grito, para que o Senhor ouvisse e lhe trouxesse uma cura. E alguém não entende esse grito, alguém não entende esse clamor e quer o repreender. Mas o Senhor, Ele nunca perdeu em batalha. Nunca perdeu. Então, essa noite, você certamente vai sair daqui de posse de uma grande vitória. Porque só Deus tem vitória para nos dar. Só Deus tem vitória para nos dar. E as multidões, muitas vezes, elas são usadas para querer tirar a tua paz. Vamos ficar de pé, aproveitar que vai ter a unção com óleo. A nossa cantora vai louvar ainda. Glória a Deus. Então,
Muitas vezes, irmãos, escute aí, as pessoas, elas, como eu falei, elas são usadas como essa multidão, para querer desfazer. Só que quando você está orando, você entende isso. Bartimeu podia confrontar com eles, mesmo sendo cego. Bartimeu podia falar, dizer, repreender eles, que nada, vocês não têm nada para me dar. Mas Bartimeu, a Bíblia diz que ele continuou, gritou ainda muito mais. E aí esses dias aconteceu um fato assim, muito interessante, para edificar a nossa alma. Uma pessoa que trabalha comigo, ela do nada, ela ficou furiosa. E eu lá do outro lado, eu estava sensível à palavra do Senhor. Porque quando ela ficou furiosa comigo, e eu estou dizendo isso aqui, Deus sabe que é verdade, eu não fiz nada com ela. Só porque eu tirei uma camisa, botei no lugar, e ainda dobrei, e ela ligou para mim, ignorante. E aí Deus falou no meu coração, para que eu não respondesse, para que eu não dissesse nada. Eu apenas só falei assim, eu disse assim, mas tu está se preocupando com uma besteira dessa? Isso é tão simples de resolver. Veja como é que Deus faz. E aí quando eu estava lá, quando eu desliguei o telefone, subiu assim, algo que me chamou a atenção, algo ruim. E eu tive o discernimento de repreender isso aí. E quando eu repreendi, eu disse, em nome de Jesus, eu repreendo todo esse mal. Eu repreendo agora todo esse mal. Porque eu tinha que ganhar essa pessoa para Jesus. Ele já é crente, mas eu tinha que ganhar ele para Jesus. Quem entendeu, diga amém. Não precisa falar mais nada. E aí, o interessante, que daqui a alguns minutos, mais na frente, ele passou lá na portaria e disse assim, pastor, me perdoe, viu, porque eu estava nervoso. Eu disse, amém, Deus está perdoado. A alma alimentada, ela suporta essas afrontas. Mas é preciso estar no caminho para poder entender isso. Porque não adianta eu vir para o culto, adorar a Deus e fazer tanta coisa, e depois eu me desarmar lá fora, e alguém falar alguma coisa e eu retruncar e responder. Não adianta isso. Você foi chamada para ganhar. Você foi chamada para dar vida a quem não tem vida, através da palavra do Senhor. Você é gerador de vida, glória a Deus. É gerador de reconciliação. Não é gerador de contenda, não é gerador de separação. Gere alegria de Deus para outra pessoa, porque o teu coração tem que pertencer a Deus. A tua vida tem que pertencer a Deus. Quando alguém vir gerar para você algo que vem amaldiçoar, que vem tirar você do caminho, feche a boca, fique calada e adore a Deus, porque Deus vai dar a resposta. Deus vai dar a resposta. E eu fiquei impressionado, fiquei rindo sozinho lá na portaria. Eu disse, Jesus é muito bom. Ele disse, perdoe, pastor, me perdoe. Eu disse, está perdoado. Glória a Deus. Imagine se eu fosse retruncar, imagine se eu fosse brigar. Eu ia estar de acordo com a multidão que repreendeu Bartimeu. Bartimeu foi muito inteligente. Mesmo com uma história tão triste, mas ele não deixou se levar por uma história negativa. Porque ele estava diante de um homem que iria trazer uma nova história para ele. Ele estava diante de um homem que iria trazer uma nova vida, uma novidade de vida, que iria mostrar a ele um caminho novo, um caminho de providência, um caminho que iria trazer alegria, não temporal, mas alegria constante. Se você não tem essa alegria constante, me desculpe eu dizer isso a você, está faltando alguma coisa na tua vida, mas o Senhor está dizendo, ei, eu estou orientando você através da minha palavra nessa noite, dizendo, busca a mim que eu te dou alegria, busca a mim que eu te dou paz, busca a mim que eu te dou força, busca a mim que eu mostro o caminho, busca a mim que eu faço você ter discernimento daquilo que é certo e que é errado, busque a mim,
porque só eu sou o teu Deus. Se você buscar a Deus, certamente, você vai ver a glória de Deus se manifestando sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Cura, Senhor, nessa noite. Nós cremos, Senhor, na libertação nessa noite, Senhor. Cremos na restauração da família, pois Tu ainda é o Deus, Senhor, que tem poder sobre o céu e sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, vai nesta noite, Senhor, ao encontro daqueles que estão enfermos, que talvez entraram por essas portas, ou aqueles que estão no seu lar agora. Vai, meu Deus, agora ao encontro dessas pessoas, e na autoridade do Teu nome, Senhor, eu expulso agora toda enfermidade. Em nome de Jesus, toda enfermidade saia. Em nome de Jesus, meu Deus, vá nessa noite, meu Deus, restaurando as famílias. Pai, nós agora, Senhor, expulsamos todo mal sobre as famílias, Senhor. Que as famílias venham ser agora, Senhor, restauradas, venham ser libertas. Que as famílias nessa noite, meu Deus, venham a ser transformadas para a glória do Teu santo nome. Veja aqueles, meu Deus, que estão precisando, Senhor, de uma libertação.